Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente que parece igual. Moninha, minha linda, Mona Lisa. Pois é, a gente, né, fica aqui relaxando, então, fica aí nesse momento aí mais, né? Porque a gente vai fazer uma revisão de conteúdos e não precisa a gente estar aí muito, né, lazer, né? Vamos lá, gente. Vou colocar meu violão aqui na estante dele, né, para a gente começar a nossa aula aí. Vamos fazer uma revisão de conteúdo, né? Tem bastante assunto para a gente passar. E aí, vamos nessa. Né? Vamos rever aqui as linguagens artísticas híbridas. Né? Então, a ideia do hibridismo vem da mitologia grega, como a gente está vendo nessa ilustração aí, essa figura aí com corpo de animal, asas e, né, uma mistura grande aí, né? Enfim, vamos seguir aqui. Então, você tem como linguagem híbrida o cinema, a videoarte, a performance, o happening, que é a palavra americana aí, mas significa acontecimento, e a videocriatura, né? Enfim. Vamos ver, então, começando aqui pelo cinema, onde a gente tem o grande representante aí, o Charlie Chaplin, né? E aí a gente lembra que a palavra cinema vem do grego, né? Que significa movimento, que podemos entender como as imagens em movimento. Basicamente, o cinema é isso aí, né? É o conjunto de fotografias diferentes projetadas de forma rápida. Então isso aí dá uma ilusão aos nossos olhos, a sensação de movimento contínuo, né? É a ideia básica do cinema, né? Mas aí o cinema passa a contar uma história, né? Existem formas de contar uma história usando essas fotografias aí em movimento. Às vezes desenhos também pode ser, né? Mas vamos seguir. A videoarte. A videoarte é uma linguagem do nosso tempo contemporâneo. Nasceu a partir do acesso ao vídeo lá nos anos 60. Explora principalmente as imagens em movimento, trabalhando com as coisas do dia a dia, o cotidiano, com a própria cultura visual, expondo a ideia do artista em diversos contextos culturais. Então, aí uma definição sobre a videoarte, né? Se a gente for atrás, tem muito mais coisas para a gente entender, né? E a performance? Não esqueça que a performance é uma forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais e da música, né? Na performance não há, olha aqui esse detalhe, participação do público. No happening tem participação do público. Na performance não tem. Então, o público não é convidado a participar. Cada vez mais as obras articulam diferentes modalidades de arte: dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura, colocando em questão a própria definição de arte. É tudo misturado, né? Por que não? Claro que sim. Então, o termo happening é criado no fim dos anos 50 pelo americano Alan Kaprow, né? Para designar uma forma de arte que combina as artes visuais e um teatro, sem texto nem representação. A pessoa vai fazendo coisas, né, sem um roteiro pré-determinado, e aí as pessoas vão se juntando, está acontecendo alguma coisa ali. Aí, entendeu? O happening é isso aí. E a videocriatura? O que é isso aí, hein? É um ser híbrido, montado, uma espécie de montagem, uma espécie de ciborgue, que é metade gente e metade máquina, com um monitor de TV colocado por meio de armações
de tubo PVC moldado a quente, né, no calor, em cima de um ator escondido sob mantos pretos. Então, é a TV que está lá colocada, tá, gente? A montagem é colocada em cima do ator e aí ele veste aquilo lá, tudo aí vira uma criatura vídeo. É uma, né, imagem, tá bom? Então, aqui a gente chega ao final da nossa revisão. Rapidinho a gente volta para a gente ver as nossas atividades aí, ok? Olha que cara bonito, olha. Tá vendo ali? Ali do lado tem uma pessoa se mexendo ali, né? Tá bom, tá bom. Ele é mais ou menos, tudo bem. Então vamos seguir. Será que ele está dizendo o que eu estou falando? Vamos seguir então com as nossas atividades de sala, tá bom? Olha aí o coração pulsando, né? Pum, 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 pum. E aí vamos para a nossa primeira questão, né? Como eu falei, né? Eu vou numa crescente aí, né? Então, em uma sala de aula, em uma aula de artes, o professor mostra um filme e explica que o cinema cria a sensação de movimento a partir de várias imagens projetadas rapidamente, né? Um estudo diz que 40 quadros, 40 fotografias, 40 imagens sendo passadas numa certa velocidade, né? 40 quadros por segundo, o olho não consegue entender como imagem parada, né? Então, é bem isso aí a ideia, né? Então, de acordo com a nossa aula, o termo cinema deriva da palavra grega kinema, que significa... Tcharam! Oh, essa questão está muito difícil, por favor. Só você ler direitinho aí que você vai lembrar aí e você vai chegar nas conclusões, né? Não vou nem perder tanto tempo assim. Significa movimento. Kinema é movimento. Por isso que apareceu esse nome aí para a sétima arte. Ok? Vamos ver mais uma questão. Em outra atividade, os alunos observam uma obra que usa vídeo, projeções e imagens do cotidiano para criar uma experiência artística diferente da pintura tradicional. Então, leia, né, devagarzinho para entender. Essa linguagem artística, surgida com força a partir dos anos 60, é chamada de uma obra que usa vídeo, projeções, imagens do cotidiano. A gente viu essa definição aí durante a aula, né? Então, estamos falando de arte, né? Usa vídeo, projeções de imagens do cotidiano para criar uma experiência artística diferente da pintura tradicional. Então, vamos seguir aqui. Uma questão aqui do Decolando para o Futuro, né? Vamos subir aí, vamos pegar esse foguete aí. Bom, uma questão do Enem lá de 2017. Né? Em uma apresentação artística realizada em espaço público, pessoas comuns participam da ação. Não há texto fixo e a cena acontece ao vivo, com improvisação e sem separação entre público e espetáculo. De acordo com a nossa aula, né, nós fizemos até uma revisão também aí bastante aprofundada. Essa manifestação artística o que a gente está falando? Hein? Pessoas comuns participam da ação. Então, a participação do público, eu estou falando não vai se atrapalhar, né? É o tal do happening, né? Happening, ou acontecimento, tá? Quando o público participa, as pessoas participam, né? Trata-se de happening.
quando acontece a performance, só as pessoas que estão envolvidas na performance participam. As outras pessoas estão lá apenas apreciando o que está sendo apresentado, né? A interação se dá dessa maneira, tá? Mas no happening alguém provoca uma situação e as pessoas embarcam ou não, e aí todo mundo fica participando, então é o que se chama ficou conhecido como happening. Mas para a gente entender melhor, botei acontecimento, mas é bom saber que se trata do tal do happening. E vamos lá, para a nossa questão aqui, uma outra questão de prova do Enem, né? Olha só, em uma prova recente, o Enem apresentou uma questão sobre o papel da arte a partir da comparação entre dois textos. Um de Graciliano Ramos e o outro de Antônio Prata. Ambos defendem que a arte não deve apenas agradar, mas provocar reflexão e complicação. Então, a arte, no entender deles dois, apesar de que cada um disse uma coisa diferente, né, tem uma postura diferente, mas a arte, né, não é só para você agradar, ela também pode chegar a exigir que você tenha uma postura, né, que você se posicione, tenha uma decisão. Então, a pergunta é, no que diz respeito à arte, o posicionamento de Antônio Prata, no texto 2, aproxima-se da ideia do Graciliano Ramos no texto 1. Por quê? Porque ambos, aí vem aqui para você analisar, né, e chegar na sua conclusão, né? Então, leia com calma, é importante. Essa questão de número 4 é uma que exige mais reflexão e é sempre importante que você, aluno, leia, entenda, né, compreenda para poder escolher a sua resposta, né? E aí, com certeza, o contexto ajuda, tá bom? Então, ambos afirmam o caráter necessário desestabilizador da arte. Então, quando ele diz que não deve apenas agradar, né, deve provocar reflexão e complicações, isso aí é um caráter da arte que desestabiliza o entendimento, a situação. Então, quando acontece isso aí, é justamente esse momento que o artista quis provocar aquilo ali. Então, ele conseguiu através desse caráter também da arte, né? A arte, às vezes, vamos um breve comentário aqui para vocês, a arte, às vezes, ela tem o objetivo, né, a intenção de fazer você compreender as metáforas, né? De fazer você discutir a realidade. Algumas obras de artes estão chamando a atenção para os problemas da economia, para os problemas políticos, né? E nesse sentido aí, a arte também pode desestabilizar a mesmice, né? Assim, a acomodação, né? Existem vários e vários tipos de arte diferentes, né? Existem várias e várias maneiras e cada vez mais surgem novas maneiras de performances, de criações artísticas, né? E o artista, o criador da obra de arte, ele tem a sua intenção, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem captar a mesma intenção que o artista teve, né? Muitas vezes o artista criou aquela obra ali com uma intenção e as pessoas entenderam outra coisa totalmente diferente. Outras vezes as pessoas ficaram divididas, né? Então, tudo isso, olha como a arte tem facetas diferentes, tá? E aí nós vamos voltar para a gente ver a nossa questão discursiva aí, que
você vai dar a sua opinião, né? Você vai dizer aquilo que você pensa, aquilo que você realmente acha. Sobre o cinema aqui, ó. Após estudar cinema, videoarte, não só cinema, né? Performance, happening e videocriatura, a professora ou professor propõe uma reflexão sobre as misturas entre linguagens artísticas na contemporaneidade. Então, gente, o que você acha disso aí, né? Sobre essa mistura de linguagem, tá? Fala aí o que você pensa, explique para você o que são essas linguagens híbridas e por que elas são importantes na arte contemporânea. É a sua opinião, tá? É onde você vai expor, né, o seu pensamento. Você vai dizer com suas palavras o fato de você, numa mesma apresentação, você está vendo várias outras, né? Você está vendo cenários, está vendo mistura de vídeo com... Né? Fazer aqui um breve comentário. Olha só que coisa interessante. Às vezes, eu assisti um filme onde tinha uma pessoa fazendo uma apresentação de leitura de poesias. E aí ela estava sentada assim num canto do palco, era no teatro, né? E ela estava sentada no canto do palco enquanto ia aparecendo uma imagem como essa aqui que a gente está vendo aqui, sabe? Só que não era texto, eram movimentos que iam mostrando coisas que tinham a ver com o que ela estava lendo. Ela falava assim, a linda borboleta começou a voar, e aí apareciam várias borboletas, né? Enquanto os olhos azuis da minha princesa, minha filhinha, estavam encantados. Aí aparece a menina lá e tal. E ela vai contando uma história dessa maneira. É uma forma de performance, uma forma de apresentação artística onde várias linguagens estão sendo usadas ali ao mesmo tempo, né? Para você ver que não tem limite, existem várias outras maneiras de se usar a arte, de se propor, né? Uma nova arte, contar uma história de uma outra maneira ou provocar e tudo mais. Então vamos ver aqui uma sugestão de resposta aqui que eu coloquei para vocês, né? Só assim como ideia mesmo, mas você é quem vai dar a sua própria resposta. Olha só, eu espero que você de algum modo toque nesse assunto aqui, ó. Explique que as artes, as linguagens híbridas são aquelas que misturam diferentes formas de arte, como teatro, música, dança e artes visuais, né? Cinema e recursos tecnológicos, vale tudo, hein? Também pode dizer que elas são importantes porque ampliam as possibilidades de criação. Olha, isso é importante. Aproxima a arte do cotidiano e do público e mostram que a arte contemporânea não se limita a uma única linguagem. Viu aí? Essa parte aqui, ó, são importantes porque ampliam as possibilidades de criação, né? É isso que eu digo, depende do artista, depende da concepção, depende do entendimento, né? Tem espaço para tudo, né? E o céu é o limite. E no nosso material complementar, você vai entender melhor assim essa questão do enquadramento cinematográfico, né? Como é que é aquele negócio do ângulo, da mudança de câmera, da iluminação e tudo mais, tá bom? Valeu? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A arte é tão legal. Vamos nessa.